Você já quer que deixe ele? Quero. Senhores, boa tarde. Senhoras, senhores, senhores deputados, senhores da imprensa. Vamos dar início à sessão para sorteio dos deputados, como prevê o regimento, em 3 representações. Representação número 1, em desfavor do deputado Eduardo Cunha. Representação de número 2, em desfavor do deputado Alberto Fraga, do DEM, e representação do número 3, em desfavor do deputado Roberto Freire. A primeira é do PSOL e da Rede de Sustentabilidade, em desfavor do deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro. As outras duas do PCdoB, ambas, uma contra, já falei, o deputado Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, e a outra do PPS de São Paulo. Questão de ordem, senhor presidente, rapidamente. Deputado Júlio Delgado, com a palavra. Vossa Excelência... Por favor... Não, Vossa Excelência... Só uma questão. Deixa eu fazer a abertura, então, primeiro. Eu não declarei aberta a sessão, eu só fiz anunciar. Declaro aberta a reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, destinada à instalação dos seguintes processos, já citei, e vou sortear uma lista tríplice de cada representação para, a posteriori, eu escolher o relatório. Com a palavra, o deputado Júlio Delgado. A questão de ordem que eu faço a Vossa Excelência é justamente isso. Aberta a sessão, Vossa Excelência não recebeu até então, às 14 horas e 42 minutos, pois não, nenhuma alteração dos nomes que compõem o Conselho de Ética atualmente, é isso? Não recebi, e a partir de agora, os membros que vão participar do sorteio são os membros que estão hoje no Conselho de Ética. E automaticamente... Não sofrerá nenhuma alteração o Conselho de Ética a partir de agora. A renúncia de qualquer membro do Conselho de Ética a partir de agora faz com que o suplente responda pela titularidade, é isso? Deputado, lógico, renúncia é um ato unilateral que eu não posso impedir ninguém de fazê-lo e, logicamente, será chamado o suplente do partido para participar como titular. Indagação, porque nós temos 3 processos e no transcurso desses processos, algum deputado pode renunciar. Como aqui no Conselho, depois de 5 sessões de indicação da liderança, a gente tem a eleição por 2 anos dos membros, para resguardar isso, para futuras renúncias quando da votação do mérito dessas matérias, que teria que ser submetido ao restante do Conselho a aprovação dos nomes que eventualmente venham a substituir no transcurso do processo, senhor presidente. Deputado, não consta isso, ainda não vou mandar consultar o jurídico, mas não consta a história das 5 sessões para efetivação dos membros. Na medida em que são indicados, eles assumem a titularidade e passam a ser membro do Conselho de Ética com mandato, não podendo ser substituído, como nas outras comissões, pelos senhores líderes. A partir da hora que o deputado assume a titularidade ou a suplência nesse Conselho, eles passam a ser removíveis, como diria o ministro Magre no passado, disse em algumas ocasiões, imexíveis. Portanto, é essa a situação. Senhor Deputado presidente, perdão, deputado. No item 1, quantos parlamentares dessa comissão estão habilitados para participar do sorteio? Eu vou chegar agora, deputado. A cada item eu vou citar os deputados que vão participar, que estão aptos a participar do sorteio. Deputado Júlio Delgado, eu dei algumas entrevistas na imprensa a respeito do deputado Júlio Delgado.
a respeito de saber que o deputado Júlio Delgado, nesse conselho, como deputado e na casa, tem um maior conceito, inclusive com esse presidente, mas eu fiz uma ponderação, falei na imprensa, falei com Vossa Excelência no telefone, que Vossa Excelência disputou a eleição com o deputado Eduardo Cunha. E o senhor perdeu a eleição. Então eu fiz um apelo a Vossa Excelência e o faço agora, aqui agora, olho no olho, ao senhor, que o senhor declinar, não posso, de hipótese nenhuma, tirar ninguém de ofício do sorteio. Não o faria de hipótese alguma. Se Vossa Excelência quiser participar, vai poder participar. Diria que, se ficar nos 3, jamais escolheria o senhor para este processo. Mas pedia a Vossa Excelência que atendesse um apelo que faça a Vossa Excelência de não participar do conselho, do sorteio, na representação, na primeira representação, contra o deputado Eduardo Cunha, face a Vossa Excelência ter disputado com ele. Sei que não há, da parte do senhor, e acredito que da parte dele também, nenhum ressentimento. E essa casa, eleição é eleição, disputa é disputa, a gente sempre faz disputas, as disputas aqui, e as coisas não ficam. Mas, para efeito, o Brasil inteiro está em atenção a essa sessão, a esse sorteio, a todos nós deputados. E, para preservar Vossa Excelência, preservar este conselho, e a mim, eu queria fazer este apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência já disse a alguns amigos que tinha tendência a atender o meu apelo, mas eu gostaria de fazê-lo agora, aqui, a Vossa Excelência, que Vossa Excelência permitisse que eu retirasse o nome do deputado Júlio Delgado do primeiro sorteio. Com a palavra, deputado Júlio Delgado. Senhor presidente, primeiro eu queria deixar claramente aqui a posição que, apesar de, da hora que eu cheguei a esse conselho, eu tenho sofrido apelos insistentes do deputado Marum para ser o relator do processo do deputado Eduardo Cunha. Ele tem insistido muito para que eu o faça. Mas eu vou atender o apelo de Vossa Excelência pelos seguintes motivos. Pela representação 2 e representação 3, eu não tenho qualquer tipo de constrangimento. Lógico. Deputado, eu fui claro. Foi claro. Eu pedi a Vossa Excelência para abdicar do sorteio, do primeiro sorteio. É isso. Porque o senhor disputou. E eu quero dizer porque nos outros não tenho nada. Mais do que ter disputado. Muito pelo contrário, faço questão que Vossa Excelência. Não essa representação que aqui está, fruto de uma manifestação do PSOL e da rede, mas o pedido que foi aposto à corregedoria, que hoje está nas mãos do corregedor à mesa, pedindo o afastamento do presidente, foi subscrito por mim. Então, não teria sentido essa manifestação clara a respeito deste afastamento, eu continuar como relator, que eu poderia claramente estar servindo para que esse processo se arrastasse mais para eventuais pedidos e impedimentos que pudessem vir a ser impostos na CCJ e outros órgãos. Para o princípio da celeridade processual, pelo princípio da agilidade processual, para que não possa transparecer que na minha pessoa tem sequer uma fagulha de ação protelatória para o andamento e para o bom andamento desse processo, eu vou atender o pleito de Vossa Excelência e peço que Vossa Excelência, não de ofício, mas por solicitação desse membro do Conselho de Ética, retire o nosso nome desse primeiro sorteio. Presidente. Deputado Júlio Delgado, eu não esperava outra atitude de Vossa Excelência. Quero agradecer a Vossa Excelência, em meu nome pessoal, em meu nome como presidente do Conselho, tenho certeza, em nome desta casa. Vossa Excelência dá uma demonstração clara de como é o seu comportamento, de caráter e de procedimentos. Vossa Excelência, só tenho a elogiar a Vossa Excelência. Portanto, senhores deputados,
Eu quero mostrar para os senhores, cadê a... Uma questão. Deputado Bebeto. Deputado, não poderíamos esperar do deputado Júlio, se não esta atitude, sendo ele um deputado exemplar e que o PSB tem muito orgulho de tê-lo em seus quadros. O deputado declinou, né, a pedido de Vossa Excelência, de ter o seu nome incluso à lista daqueles que poderiam ser sorteados, que poderão ser sorteados. Indago Vossa Excelência, sendo eu o suplente do deputado e não figurando o deputado na lista principal, sendo suplente, meu nome figuraria na condição de substituição dele? Deputado Bebeto, o deputado Júlio Delgado, ele não está saindo do Conselho. Não, saindo, neste caso do sorteio. Deputado, vou explicar a Vossa Excelência. Ele apenas está declinando Do sorteio. de participar do sorteio. Ele vai continuar como membro, vai votar nessa representação e vai votar. Não pedir, se ele tivesse retirado totalmente, sim, mas não, ele vai participar. Ele apenas não vai ser sorteado, não vai entrar no sorteio. Portanto, tenho certeza que Vossa Excelência o substituiria à altura. Conheço Vossa Excelência, baiano que é, sério, competente, admiro Vossa Excelência. Esse conselho ficaria muito bem representado se Vossa Excelência tivesse participado do sorteio e fosse o relator. Tenho certeza absoluta que Vossa Excelência ia desempenhar a sua função com galhardia. Mas neste caso, Vossa Excelência não pode participar do sorteio para ser relator. Porque o que vai acontecer, Vossa Excelência podia ser relator e o Júlio Delgado votaria no seu relatório. Vossa Excelência ficaria sem poder votar no seu próprio relatório. Portanto, Vossa Excelência fica fora, infelizmente. Vossa Excelência há de compreender, caro conterrâneo, Vossa Excelência não vai participar do sorteio. Deputado, pois não, depois. Muito obrigado, presidente. Apenas uma dúvida, aproveitando essa observação do deputado Bebeto. Eu indago a Vossa Excelência se os suplentes participam do sorteio. Claro. Porque são membros também, né? Poderiam ser sorteados? Deputado, nesse instante, os membros, nós temos 21 membros do Conselho. Tirando eu, chegam 20 membros. Os 20, eu tiro os do PMDB e os do Rio de Janeiro. Ficam 17. Então, existe 17 titulares aqui para participar do sorteio. Entre os 17, tem dois deputados que estão de licença médica. Eu vou submeter aos senhores o seguinte: o deputado Cacavião é um deputado que está de licença médica há 15 dias. Ele não vai participar do Conselho porque está de licença. É possível que ele volte a tempo de participar para votar. Então ele não vai participar, então vão ficar 16 deputados no sorteio. Se eu chamar o suplente para o lugar do deputado Cacá, o deputado Cacá não vai votar mais nessa representação. Presidente, eu acho que eu não me expressei bem, me perdoe. Eu estava perguntando apenas se no grupo dos que serão sorteados, se serão incluídos os titulares e todos os suplentes. Vou falar a vocês. Então, o suplente é na impossibilidade do titular participar. Não é o caso. Mas já houve casos nesse Conselho, dado o acúmulo, a quantidade de trabalho que esse Conselho desenvolveu em determinada época, que os suplentes participaram e relataram. É óbvio que esse presidente pode, em determinado momento, ter necessidade de usar o suplente, e o farei sem nenhum constrangimento, com toda a tranquilidade, porque eu sei que todos os suplentes estão aptos a substituir os titulares. Posso complementar, presidente? Só para complementar. Ou não, deputado? Deputado Molon,
até para acelerar a celeridade do processo do sorteio, quando nós tivemos o fato do sanguessuga aqui, nós tínhamos 15 membros no conselho. E o que aconteceu? Nós tínhamos 60 casos. Então, nós tivemos que os suplentes, inclusive, tinham titulares que relatavam 2, 3 casos. Nessa exceptualidade, é utilizado o sorteio dos suplentes. Mas, nesse caso, Roberto, como nós temos hoje, vamos dizer, 16 titulares e tem 3 processos, não tem sentido você fazer a utilização do suplente, sendo que o titular pode estar apto a poder relatar o processo. É o princípio que nós utilizamos no Conselho de Ética. Obrigado, presidente. Deputado Mamão, muito obrigado, então. Presidente, por favor, como líder. Chega cá. Presidente, eu ostento, perdão da palavra, a condição temporária de líder da nossa bancada aqui na Câmara dos Deputados. Daqui a 2 meses estarei fora dessa condição, mas não me furto a responsabilidade de, como um dos partidos que fez a representação, trazer a esse egrégio conselho considerações muito breves. Em primeiro lugar, a filosofia oriental, da qual às vezes tanto carecemos, ela diz que para você colocar num recipiente diversas pedras, é importante começar pelas grandes. Esta representação, em face do deputado Eduardo Cunha, ela é de imenso peso para esse parlamento. Quando vi aqui que outras 2 representações sobre embates em plenário, muito provavelmente uso indevido de expressões ou afirmações de teor questionável, estão aqui também a exigir desse Conselho de Ética, eu tenho certeza de que Vossa Excelência, que tem se portado de maneira exemplar, há de saber quais são as pedras grandes ou a pedra grande e quais são as de menor importância, para separar o essencial do secundário. Temos informações de que esse Conselho, que até agora não foi provocado, e ele só age quando provocado por partido político, ele receberá uma enxurrada de representações, ou pelo menos um conjunto muito grande delas, com o objetivo claro de criar uma cortina de fumaça e esvaziar esta que é uma representação que, a rigor, diz respeito a todos nós, porque é a Câmara dos Deputados que está sempre no foco. Queria, por fim, destacar o seguinte: a representação da Rede e do PSOL não é fundamentada no ouvir dizer, nem mesmo nas abundantes e bem feitas matérias investigativas da imprensa brasileira, e sim em elementos concretos, já publicizados legalmente, da Operação Lava Jato. E, em segundo lugar, mais importante ainda, em iniciativas do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da República. Portanto, entendemos que esta representação tem elementos robustíssimos e que, repito, afetam o funcionamento da própria democracia brasileira. Tenho certeza, vendo aqui a fisionomia de cada membro desse conselho importantíssimo, claro que o essencial está na nossa atividade parlamentar de legislar, de fiscalizar, de ter relação com os movimentos da sociedade, mas o Conselho, cujo ideal seria deixar de existir num dia em que o padrão ético da política e não na política, ele deve ser inerente à condição da própria política, enquanto esforço de bem comum, passasse a predominar. Mas não, enquanto isso não acontece, o Conselho é necessário. Eu quero afirmar aqui minha absoluta convicção na independência, serenidade, equilíbrio de cada membro do Conselho, que não se submeterão a qualquer tipo de pressão, a qualquer injunção interessada menor, e agirão, como o presidente já faz, o presidente desse colegiado, dentro daquele princípio do velho ex-senador, sociólogo, Norberto Bobbio, que, aliás, é a epígrafe da nossa representação.
A democracia é o regime da transparência e nela não pode haver qualquer segredo. Nós apostamos nisso, nós acreditamos na grandeza desse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Obrigado, deputado Chico, vem cá. Pedir aos senhores líderes, aos senhores deputados, vamos processar o sorteio, porque eu gostaria de adiantar os trabalhos, porque nós temos a ordem do dia, que pode começar a partir das 4 horas, a qualquer instante, e isso vai impedir que esse Conselho continue o seu trabalho. Presidente, uma indagação muito objetiva. As duas representações do PCdoB, elas deram entrada no Conselho, na mesa diretora, e quando? Elas deram na mesa diretora e correram as 3 sessões e vieram para aqui e chegaram aqui no Conselho na última quinta-feira. Se me falta a memória. Entrou em 23 de maio, na mesa entrou em 23 de maio. E aqui no Conselho no dia 28 de outubro. 28 de outubro. Bom, senhores, eu vou... Bom, eu na última quinta-feira pedi, o Conselho procurou o deputado Eduardo Cunha para comunicar-lhe de que chegou ao Conselho a representação em desfavor do deputado e que nós íamos proceder essa sessão hoje para fazer o sorteio dos deputados. Eu vou pedir aqui... Eu pedi à doutora Márcia Bianchi, que vai assessorar o trabalho do Conselho, para vir aqui à mesa. E... Tem a outra? Nós temos uma outra consultora jurídica que vai assessorar os senhores deputados também. Aqui 2 consultoras foram pedidas. Eu pedi à doutora Márcia que fizesse favor, a doutora Regina também, para que venham até a mesa, para que todos os deputados conheçam e ela vai assessorar esse Conselho. Por favor. Bom, então, como foi para comunicar ao deputado Eduardo Cunha, mas ele, nos seus afazeres, não pôde receber a secretária do Conselho, mas fizemos a comunicação através de e-mail e comunicamos ao seu gabinete dessa sessão de hoje e a finalidade qual seria. Portanto, comuniquei também, foi comunicado também aos outros deputados que têm a representação nessa casa, nesse mesmo. Portanto, os deputados... Bom, eu vou ler aqui os deputados que estão aptos, são 18. O deputado Cacavião, ele está de licença médica, ele literalmente caiu do cavalo, é verdade, caiu do cavalo. E justamente no aniversário dele, presidente, Pois que é hoje. Que é hoje, mas ele não caiu hoje, ele não caiu, caiu. A Bahia tem o costume de festa de argolinha e essas coisas, então... Mas só foi a queda, né, senhor presidente? Não teve coice, não. Não entendi. Não teve coice após a queda, não. Não. Ele quebrou a perna, está de licença médica 15 dias, portanto, ele vai sair do sorteio, porque o relator terá começado a trabalhar. Logo amanhã eu quero anunciar o relator, então ele vai começar a trabalhar e o prazo começa a correr a partir do dia que ele for sorteado, então ele está de licença médica. E também o deputado Vladimir Costa, ele está de licença até quando? Até 19 de novembro.
e comunicou ao Conselho que iria renunciar. Não o fez até agora, portanto, eu vou tirá-lo apenas do sorteio. E o deputado Júlio Delgado, porque mostrou por vontade própria de sair do sorteio. Portanto, estou tirando o deputado Júlio Delgado, o deputado Vladimir Costa e o deputado Cacavião. Então, agora, deputado Arnaldo Faria de Sá, participa do sorteio. Deputado Erivelto Santana. Deputado Fausto Pinato. Deputado Paulo Aze. Deputado Ricardo Barros. Deputado Léo Brito. Deputado Sérgio Brito. Deputado Valmir Pracidelli, Vinícius Gurgel, Wellington Roberto, Zé Geraldo, Betinho Gomes, Nelson Marquesan Júnior, Sandro Alex, deputado Sandro Alex está com o avião atrasado, mas já comunicou a ex-presidente que estaria chegando por volta das 17 horas. Deputado Marco Rogério. Então, o deputado Marco Rogério foi relator no projeto de resolução de minha autoria, que modifica o Conselho de Ética no que tange o relatório preliminar. Desde 2013, depois de indas e vindas e melhoria no projeto, o deputado Marco Rogério foi o relator e nós aprovamos, foi aprovado há 10 dias atrás, 15 dias atrás, na CCJ. Eu quero parabenizar o deputado Marco Rogério pelo esforço de Vossa Excelência e pelo trabalho que fez em melhorar o nosso projeto. Quero lhe agradecer, esse conselho lhe agradece porque vai ser muito útil nós enxergarmos naquele momento lá atrás de que os prazos que deviam ser contados nesse conselho deviam ser de sessões, mas sessões de todos os tipos, tanto fazia ordinária como extraordinária, como de debate. E foi nessa linha que o meu projeto andou e também a resolução que foi aprovada nessa casa já em abril caminhou nessa linha, embora o Conselho de Ética não tivesse mudado no seu regimento. Portanto, a mesa da Câmara entendeu que os prazos para o Conselho de Ética deveriam ser os que estavam no regimento. E assim foi, e nós esperamos aqui as 3 sessões, o que aconteceu, e por isso estamos fazendo hoje o sorteio. Portanto, estão aqui já todos os deputados que podem participar. Todos os deputados que vão poder participar, excluindo exatamente aqueles que eu já citei. Eu vou... Não. Eu vou abrir os 3. Vou abrir os 3 de uma vez. Vocês querem que eu... A cada um que vai tirando, eu vou... Anuncio? Como é que vocês querem? Então abre logo esse aí, vai. Zé Geraldo. Levanta a mão, pô. Vinícius Gurgel. E o terceiro. O terceiro,
Fausto Pinato, que é o segundo vice-presidente desse conselho. Portanto, esse foi o sorteio dos 3 deputados. Dos três deputados, os 3 foram sorteados. E eu vou, por favor, eu vou agora mudar. Eu vou mudar agora os deputados dessa representação. Quem entrou nesse não entra nos outros, né? Entra. Também? Só não, se for sorteado, o relator, eu não escolherei. Ah, tá. Mas todos continua sendo sorteado. Estão aptos a Vossa Excelência que entrou nesse sorteio. Entra no entra de novo no sorteio. Entendeu? Já vou cair para você, Zé. Bom. Você vai ser o relator. Termo de instauração. Receba a presente representação de número 1 de 2015, de autoria dos partidos Socialistas e Liberdade, PSOL e Rede de Sustentabilidade, em desfavor do deputado Eduardo Cunha. Instaura-se o processo disciplinar nos termos da resolução de número 25 de 2001, modificada pela resolução de número 2 de 2011, que instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar e o regulamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Intime-se o deputado representado, entregando-lhe cópia integral da respectiva representação e dos documentos que a instruam. Registre-se, atua-se a representação, cumpra-se. Brasília... Peraí, de novembro. Você bota... Você foi primeiro, cara. Deixa eu dar um esclarecimento, principalmente para a imprensa. O Conselho de Ética, no seu regimento, diz que, procedido o sorteio, como acabei de fazê-lo, o presidente pode e deve proceder à escolha do relator. Eu deixo de fazê-lo nesta sessão, porque eu quero conversar com os 3 que foram sorteados, e a partir daí, de eu conversar com os 3, e eles me apresentarem o seu plano de trabalho, como querem trabalhar, como vão fazer, aí o presidente tem a prerrogativa, eu vou usar, de escolher um dos 3. Portanto, essa prerrogativa é do presidente, eu vou fazê-lo, e poderia anunciar, se conversar com todos os 3, eu estou pedindo aos 3 que foram sorteados, um está aqui, o segundo, os outros 2 estão, Zé Geraldo e... Fausto está aqui, Zé Geraldo... Senhor presidente. Como é, né? Senhor presidente. O Gugel. Esse procedimento é normal? O senhor chamar os 3 para que eles possam apresentar um plano de trabalho? Deputado, presta atenção. Não, presta atenção, deputado. É normal o presidente escolher um dos 3. Então... Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Agora, cabe ao presidente, se quiser, conversar. Se Vossa Excelência não quiser conversar, não conversa. Não tem nenhum problema. Agora, cabe a mim achar o critério que eu achar que deve ser. Eu quero conversar com Vossa Excelência e com os outros 2. Se não for incômodo para Vossa Excelência, permitir que eu conversar com como seria o seu tratamento, como seria o desenrolar do seu trabalho. Eu preciso saber, como presidente, já que vou escolher um dos 3, eu tenho a responsabilidade de escolher. Então, quero saber que vou escolher certo.
conversando com os senhores deputados. Então, Vossa Excelência, por favor, não me prive desse privilégio de conversar com Vossa Excelência, para poder saber. Esse selfie é recusável. Bom, senhores, então agora vamos passar à segunda representação, a representação de número 2, que é uma representação contra o deputado do DEM, Alberto Fraga, que foi apresentado pelo partido PCdoB. Pelas mesmas razões, tiro o nome do deputado Cacaleão. Então, vamos embora. Arnaldo Faria de Sá, Erivelto Santana, Fausto Pinato, Mauro Lopes, Ricardo Barros, Washington Reis, Léo Brito, Sérgio Brito, Valmir Passidelli, Vinícius Gurgel, Wellington Roberto, Zé Geraldo, Betinho Gomes, Júlio Delgado, Nelson Marquesan Júnior, Sandro Alex. Vladimir sai. Então, nesse sorteio, sai o deputado Vladimir Costa e o deputado Cacaleão, ambos por licença médica. Os dois estão fora. Doutor, por favor. Deputado Betinho Gomes. Doutor, por favor. Deputado Nelson Marquesan Júnior. Vossa Excelência está no sorteio. Terceiro, e a secretária do Conselho. Deputado Washington Reis. Presidente, como líder aqui. Quem? Aqui, presidente. Ou não, deputado? Não, presidente, como essa representação foi feita pelo meu partido, e eu como líder da bancada, quero apenas fazer uma pergunta e estranhar um procedimento, não do Conselho, mas essa representação foi feita em maio. Em maio. E eu queria entender por que ela só se abre em outubro, no meio de outras representações, criando uma certa confusão de julgamentos aqui. Então, eu queria só entender o que houve para essa representação chegar tão tarde e depois de tantos meses, de 5 meses, ao Conselho de Ética. Essa é uma pergunta que eu faço a Vossa Excelência. Eu não sei qual tá. Me lembra que... Deputada... Me lembra que o deputado que o prazo regimental é de 3 sessões, né? Então... Esse prazo regimental de 3 sessões vale para o Conselho. E ele foi cumprido. Deputado, essa representação
foi dada entrada na mesa aos dias 13 de maio, às 16h06. Exatamente. E foi dada entrada neste Conselho no dia 28 de outubro. 28 de outubro. Ou seja, a mesa que então não deferiu a tempo. É isso? Na última terça-feira, transcorrido as 3 sessões, nós estamos trazendo... Questão de ordem, senhor presidente. Nós estamos trazendo... Por isso que eu estou colocando que o problema não é do Conselho. Eu queria entender por que esse tempo. Me parece, então, que foi uma decisão da mesa de não encaminhar. É isso? Deputada, Vossa Excelência... Não, só para entender. Vossa Excelência... Ou de encaminhar junto, deputada, né? Por isso que eu estou perguntando. Vossa Excelência é deputado experiente, tanto quanto eu sou deputado. Quando Vossa Excelência entender, Vossa Excelência me explique. Não, eu não tenho que entender nada, eu estou perguntando. Eu dou as ordens para explicar. Me parece... Não, se ninguém sabe, eu posso tentar explicar modestamente. Porque um é voo de jato e o outro é passo de cágado. Me parece, presidente, obviamente não é do Conselho, só para concluir aqui, mas me parece que houve decisão política de fazer o que fez e isso é muito ruim, né? Porque parece que a nossa representação está sendo usada para embolar aqui o processo de julgamento de outras representações. Então, quero apenas entender e deixar público que deu entrada em maio e só chegou aqui agora. Então, foi uma posição política clara da mesa de encaminhar em conjunto. Peço desculpa a Vossa Excelência de ter sido célere neste Conselho. Porque se não também eu não podia fazer diferente. Eu tenho um prazo regimental e eu cumpri. Portanto, mas de qualquer forma, as minhas escusas, de qualquer forma. Senhor presidente. Deputado Marco Rogério. Apenas para contribuir com os trabalhos do Conselho, me parece que essa representação ela não foi feita junto ao Conselho de Ética por partido político. Foi feito para o seu encaminhamento à Corregedoria da Casa. E os procedimentos relativos à Corregedoria da Casa são diferentes. Não, deputado. Apenas para... Não, deputado. Ela foi feita por partido político. Diretamente ao Conselho? Foi dada entrada na mesa e deveria, como todas deveriam ter sido, deve ser feito, e deveria ter sido vindo. Eu estou fazendo essa observação apenas para dizer que, sendo este o caso, é realmente algo totalmente desarrazoado. Mas para dizer que, na reforma que estamos fazendo, também caberia aqui uma definição de prazo para o trabalho da Corregedoria. Porque quando a representação vai para lá, ela fica o tempo que o relator achar necessário e não encaminha para o Conselho de Ética. Mas era apenas para... Só para esclarecer, deputado, fizemos uma Corregedoria e outra diretamente ao Conselho de Ética. Nesse caso, sem justificativa. Deputada, eu não posso explicar o inexplicável, portanto, vamos dar andamento aos trabalhos. Eu agradeço. Vamos começar aí, porque daqui a pouco começa a hora do dia. Então, senhores, sorteado já a segunda representação, eu vou fazer o termo de instauração. Recebo a presente representação de número 2, de 2015, de autoria do deputado comunista do Brasil, PCdoB, em desfavor do deputado Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal. Instaura-se o processo disciplinar nos termos da resolução de número 25 de 2001, modificada pela resolução de número 2 de 2011, que instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar e o regulamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Intime-se o deputado representado, integrando-lhe cópia integral da respectiva representação e os documentos que a instruam. Registre-se, autua-se a representação, cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2015, às 15h25. Senhores,
Vamos passar agora à terceira representação. Quero avisar os senhores deputados que foram sorteados hoje que eu gostaria de conversar com os senhores deputados, se possível, alguns no dia de hoje, outros no dia de amanhã, porque se eu não puder anunciar todas as 3 representações no dia de amanhã, mas pelo menos pela ordem cronológica de entrada na casa, eu gostaria de fazê-lo amanhã, no dia de amanhã, a representação de número 1 e possivelmente número 2 e 3, se possível. Se não, 1 e 2 e a terceira no dia seguinte, depois que são 9 deputados a conversar. Portanto, eu agora vou falar a lista dos deputados aptos a participarem do terceiro sorteio. Eu vou mudar o nome de sorteio para escolha, porque o sorteio sempre dá uma conotação de prêmio e tal, e, na verdade, eu acho que isso na verdade, é a obrigação de todos os deputados do Conselho. É obrigação porque, é claro, nós sabemos, eu como presidente e os senhores conselheiros sabem, que não é nada agradável participar no Conselho de Ética, onde nós vamos julgar colegas. Mas, se existe o órgão, e nós foi criado para isso, e nós fomos eleitos deputados, somos obrigados a desempenhar todas as funções que esta casa tem e que nós somos instados a participar. Portanto, sei que não é agradável, nem para mim, nem para os senhores, mas, infelizmente, é uma obrigação nossa. Portanto, senhores deputados, processo número 3, representação número 3, em desfavor do deputado Roberto Freire. Essa representação foi apresentada pelo deputado PC do B. Também... Na mesma data. Na mesma data. Pois é. Então, nós vamos retirar o deputado Cacavião. Então, participa o deputado Retira Cacavião, Erivelto Santana, Mauro Lopes, decano dessa casa. Deputado Mauro, nós estamos juntos. Tenho a impressão que, não sei se eu sou mais velho, se Vossa Excelência é mais velho, mas estamos juntos há muito tempo nessa casa. Deputado Paulo Ázio, conterrâneo aí, pela primeira vez no Conselho de Ética aqui. Seja bem-vindo, deputado. Não lhe dei as boas-vindas no começo, logo lá no começo, mas estou dando agora. Fico feliz de vê-lo aqui, um conterrâneo. Da mesma forma, o deputado Bebeto. Deputado Bebeto, quero lhe dar as boas-vindas. Seja bem-vindo. Deputado Ricardo Barros. Deputado Washington Reis. Deputado El Brito, também estreando nesse conselho. Seja bem-vindo, deputado. Deputado Sérgio Brito, também já acostumado nessa casa, não veterano quanto eu, mas também já com longa história aqui. Deputado Vinícius Gurgel. Seja bem-vindo, deputado. Vossa Excelência também estreia nessa casa. O Elton Roberto, veterano aqui, mas no plenário, no Conselho de Ética, pela primeira vez, deputado Weston. Se não estou enganado, não falha a memória. Deputado Zé Geraldo, deputado Betinho Gomes também, estreando aqui, né, deputado? Seja bem-vindo. Deputado Júlio Delgado, deputado Nelson Marquesan Júnior, também estreando. Seja bem-vindo, deputado. Primeira vez, né, deputado, que Vossa Excelência faz do Conselho. Deputado Marco Rogério, veterano e já calejado aqui, já como relator por várias vezes, desempenhou muito bem sua tarefa, deputado.
Vossa Excelência tivesse sido sorteado, tenho certeza que desempenharia com galhardia o seu papel. Deputado o Vladimir Costa está fora, por licença médica. Portanto, nós vamos ter... Presidente, o atraso do... Deputado Sandro Alex já tinha comunicado que o deputado Sandro Alex ia chegar atrasado, porque o seu avião se encontrava, chegou até antes da hora marcada. Então, deputado Sandro Alex, já procedemos o sorteio de 2 representações, a de número 1 e a de número 2. E agora estamos procedendo a de número 3. Deputado Sandro Alex, já que Vossa Excelência chegou, chegue chegando. Tem um nome? Um nome, um papel só. A Bahia não podia ficar fora. Deputado Paulo Aze, Vossa Excelência foi listado a participar como um dos 3 nomes para ser relator do processo de representação número 3. Doutora, por favor. Deputado Léo Brito. Doutora terceira, eu vou tirar. Deputado Vinícius Gurgel. Vossa Excelência. Esse processo, essa representação foi a representação dos novatos. Foram sorteados 3 deputados novatos nesse conselho e acredito também, todos, parece-me, de primeiro mandato, é isso? Deputado Paulo Aze, primeiro mandato nesta casa, mas veterano como deputado estadual na Bahia. Deputado Léo Brito também foi deputado estadual, também, direto. E o deputado Vinícius Gurgel também primeira vez aqui na casa, não? Segundo mandato, pelo menos é veterano na casa em relação aos outros. Então, quero comunicar aos senhores que gostaria de conversar com todos os 3, se não hoje, amanhã, antes de que os senhores retornem aos seus estados, na quinta-feira, eu quero dar por encerrada a conversa com os 9 deputados. Senhor presidente. Então, em termos de instalação, recebo a presente representação, tira aqui, de número 3, de 2015, de autoria do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, em desfavor do deputado Roberto Freire, do PPS de São Paulo. Instala-se o processo disciplinar nos termos da resolução número 25 de 2001, modificada pela resolução número 2 de 2011, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar e o regulamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Intime-se o deputado representado, entregando cópia integral da respectiva representação e dos documentos que a instruam. Registro, auture a representação. Cumpra-se, Brasília, 3 de novembro de 2015, às 15h35. Desculpe esclarecer também, senhores, várias notas
foram dadas, foram veiculadas na imprensa. E quero esclarecer, na verdade, esse Conselho seguiu rigorosamente o que diz o regimento da Casa e do Conselho de Ética. Nós seguimos, em questão de bloco, houve uma certa confusão, aí não sei se entenderam, em questão de bloco, que foi formado no início da legislatura, foi formado um bloco, um blocão, com vários partidos, para escolha. Esse bloco foi formado única e exclusivamente para escolha das comissões. Esse bloco foi desfeito, foi sendo desfeito gradativamente. Nós temos... Ele foi sendo desfeito e hoje o bloco que o PMDB faz parte e que é o bloco que está sendo usado pela mesa diretora, por todas as comissões dessa casa, como referência para quando se fala em bloco que pertence, está sendo usado o bloco, o PMDB com o PEN. É o PEN? É o PEN. PMDB e PEN é o nome que está no painel, é o nome que as comissões, é o bloco que as comissões têm usado. Então, esse Conselho não inventou absolutamente nada. Está seguindo exatamente o que está no regimento, está seguindo exatamente o que está no regimento do Conselho. O bloco que está se usando na casa é o bloco atual, é o bloco que os partidos formaram atualmente. O bloco que o PMDB figura na casa é o bloco PMDB e PEN. Então, eu não poderia usar outro que não fosse esse bloco. Mas mesmo que não quisesse usar o blocão, os deputados seriam os mesmos que estão aqui. Então, não haveria nenhuma modificação. Não haveria nenhuma modificação. Os deputados seriam os mesmos que estão figurando aqui, porque o Conselho de Ética, os membros do Conselho de Ética, são membros que foram eleitos. Não pode ser modificado ao bel prazer dos líderes, nem do presidente de partido, nem do presidente da Casa, nem do presidente do Conselho. Eu tenho orgulho de dizer aos senhores que, quando fui presidente pela segunda vez, eu patrocinei uma reforma no Conselho de Ética, no regimento do Conselho de Ética, e uma das coisas que nós fizemos questão de botar e foi aprovado foi exatamente isso, que os membros do Conselho fossem eleitos, não ficassem sujeitos às intempéries dos líderes, nem da mesa, nem do Conselho de Ética, de quem quer que fosse. Eles, ao tomarem posse, eles não poderiam ser mexidos, ser trocados. Eles só poderiam, no meu caso e no caso dos senhores, os senhores só podem deixar o Conselho de Ética se renunciarem, se forem processados ou se morrerem. Eu, graças a Deus, como não vou renunciar, não pretendo morrer, então vou continuar nessa presidência e espero que os senhores também me acompanhem até o último dia do nosso mandato, que tenho certeza que nós vamos desempenhar com seriedade, com competência e, acima de tudo, com justiça. Portanto, senhores, eu quero agradecer aos senhores que aqui estiveram, que estão, aos senhores da empresa, senhoras da imprensa. Muito obrigado. Deputado Paulo Aze, com a palavra. Não, deputado, deixa eu colocar o senhor. O Conselho só vai marcar sessão na hora que os senhores eleitores tiverem o trabalho, correr o seu prazo, completarem o seu prazo e tiverem que apresentar o relatório preliminar. Aí, os senhores relatores vão comunicar à presidência
e a presidência vai convocar o Conselho. Mas, presidente, a dúvida do deputado Paulo Aze pode ser uma dúvida até de quem já é do Conselho. Feito essa... É só um esclarecimento para todo mundo entender. Acho que o deputado Paulo Aze perguntar foi isso. Hoje foram sorteados ou escolhidos os relatores que Vossa Excelência vai conversar. Escolhido o relator indicado amanhã, ele já começa a trabalhar no prazo para apresentar o relatório? Amanhã, a partir da hora que eu escolher o relator, passa a contar o prazo. Ok, é isso. Ok? Isso que é importante. Por isso mesmo, eu vou escolher o relator o mais rápido possível. Deputado Sérgio Brito. Não, senhor presidente, eu só gostaria que Vossa Excelência registrasse a minha presença, porque o painel eletrônico não está conseguindo registrar o nome. Deputado Sérgio Brito, pode ter certeza que seria impossível não registrar a presença de Vossa Excelência. Vossa Excelência está presente e nós já registramos sua presença. Fizemos questão de registrar que Vossa Excelência é um decano nessa casa. Portanto, a sua presença está registrada. Como a minha também, que não está no painel, mas eu quero registrar. Agora, peço a Vossa Excelência que tente registrar no painel, que nós vamos tentar também registrar a presença no painel. Portanto, senhores e senhoras, eu quero, as senhoras consultoras, advogadas que aqui estão, quero agradecer a todos da imprensa, a cobertura que nos deram e quero ter a certeza que vou continuar contando com os senhores repórteres, com os senhores fotógrafos, com os senhores de toda a imprensa nesta casa. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.